Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é do blog Mundo Fictício, trazendo para vocês aí a volta de uns vídeos dos quais vocês gostam bastante, né? Que é lendo quadrinho com vocês. E aqui eu trouxe um Homem-Aranha clássico, né? Da RGE, publicação aí bem antiga, dos anos 70 para 80. E aqui tem uma história bem intrigante do Duende Verde, né? E o que é legal é que esse lendo quadrinho para vocês é um pouquinho diferente, porque a época era outra, e aqui retrata uma história que parece que o Duende Verde, né, o Harry Osborn, está muito presente, né? Não o Norman nessa história, mas é mais o Harry. Está muito presente nessa história. Vocês vão entender. Então já começa aqui, ó. Quem era aquele doente que estava com você, né? O roteiro e supervisão Len Wein, arte Hans Adro e, olha só, bem no começo de carreira, Mike Esposito. Tá? Pra vocês verem que o desenho dele já era antigo e bem feito, né? E para quem não sabe, né, Mike Esposito fez muitas sagas aí, colaborou com muitas sagas aí na Marvel com outros autores. Então até vai tendo uma briga aí, né, o Duende Verde falso, que no caso tá querendo explorar aqui a situação, e aqui o Norman acaba, o Harry, né, quer dizer, acaba tendo que intervir por conta de quem é esse duende que está assumindo a identidade dele. E aí, no caso, ele é o duende mesmo, né? Não é o Norman, né? Sim o Harry. Então essa história deve se passar depois aí da saga do Norman, né? E com certeza, né, explora bem esse lado do Harry, que é explorado depois pela Abril e pela, né, a sua situação atual hoje, né? E aí, no caso, o Homem-Aranha tem um conflito com o Duende Verde, né? É feita uma briga entre os dois. Duende Verde falso, né? Olha só os desenhos na época. Essa revista aqui ainda tá um pouquinho desgrampeada, que eu consegui aí um leilão. E aí os dois começam a brigar, ó, né? Aquelas lutas factuais que tinha antigamente, que hoje em dia, né, perde um pouco nisso. Apesar que no cinema eles ainda remetem a esse tipo de quadrinhos, né? Que é o storyboard, é a luta, no caso, bloco a bloco, né? E aí vai, Duende Verde. E aí no caso, ó, se descobre quem é o Duende Verde, né? É o analista do Harry. Simplesmente o analista do Harry se torna o Duende Verde quando descobre que o Harry Osborn é o Duende Verde. E aí começa, né, a confusão, e o Norman não aparece, tá? O pai do Duende Verde, do Harry, não aparece. E aí os dois entram em conflito, ó. O Harry vai tirar satisfação com o analista, o psiquiatra. E aí os dois começam a brigar, esquecem até o Homem-Aranha no meio da luta. Ó, pode ver. Certo? E aí no caso, né, levanta até o capuz aí a revelação, né, que o poder para ele é muito mais persuasivo do que ficar na mão do Harry, né? E aí o Harry entra em conflito, o Homem-Aranha acaba salvando o Harry novamente, né, como sempre. O Homem-Aranha cede para poder salvar a vida. E aí há um bloqueio aí de memória novamente, né? Que é relatado. Então essas histórias praticamente de bloqueios de memória, né? Onde bloqueia a memória do Duende Verde, isso aí sempre existiu nas revistas, né? Isso é revisitado de acordo com os tempos, né? O que é legal é que não cita o Norman nessa história, então se alguém souber de alguma coisa, achei bem legal assim, porque primeira vez não cita o Norman Osborn, né? Nem o ódio pelo Homem-Aranha pela morte do Norman. Então não sei, né?
mas eu achei bem interessante, né? Apesar de eu ter acompanhado a minha infância as revistas da Abril e um finalzinho da RGE, né? Eu não sabia que tinha essas histórias assim, praticamente reprisadas aí na Abril. E aí tem a segunda história aqui. Aí tem os leitores do mês, ó que legal. Igual que tinha na Abril, né? Tá bem velhinho aqui. E aí uma noite de Natal com Homem-Areia. Achei legal essa história também, ó. Que o Homem-Areia quer, custe o que custar, ir visitar a família dele, né? E o Homem-Aranha tá querendo impedir, ninguém sabe qual o motivo, tal. E aí se junta aí o Homem-Areia contra o Homem-Aranha, num uniforme totalmente diferenciado, né? Acho que no estilo antigo, que o Homem-Aranha hoje em dia não tem mais esse uniforme. Parece que é um uniforme que ajuda a constituir a areia de forma sólida, bem legal também. Antigamente tinha essa situação, né, de mostrar o uniforme para que servia. E aí ele vai pedir a ajuda do Quarteto Fantástico, né? E lá ele encontra o seu melhor amigo, que é o John Storm, que é o Tocha Humana. Lá eles pedem ajuda, pegam o carro fantástico prestado aí. E aí eles vão, né, atrás do Homem-Aranha, descobrir por que o Homem-Aranha tá aprontando, né? Por que é uma história de Natal? Porque se passa no Natal. E aí é aquela coisa, eles estão indo descobrir, o Homem-Aranha persuade os dois heróis, né? Consegue dar um pau no Tocha Humana e no Homem-Aranha, pra você ver a importância do Homem-Aranha. E aí continua. Eles estão quase perdendo, ó. O Homem-Aranha vai ganhando. Você vê que eles não têm condições, né, de enfrentar nessa situação a importância do Homem-Aranha. E aí ele consegue se desvincular ali, o Homem-Aranha, junto com a ajuda do Tocha Humana. E aí, no caso, eles vão para pegar o Homem-Aranha, só que aí eles percebem que o Homem-Aranha não está apenas... Ele está querendo apenas fazer uma visita, né? Para um ente familiar dele, né? Fica bem legal. Que é a mãe dele. Então eles deixam o Homem-Aranha fazer a visita. E no final dessa visita, ele promete se entregar às autoridades, para a polícia. Mas, como vocês podem ver, uma história de Natal não termina triste, né? E aí quando eles entram para pegar o Homem-Aranha fugiu pelo ralo do banheiro. Né? E aí termina a história. Então é uma história bem assim, primeiro, né, tem aquela coisa da ação, né? História com ação, uma história revisitada com ação, história boa de luta, dando continuidade à mitologia da época, e depois uma história isolada passando uma mensagem relacionada ao tempo ou ao espaço, né, de situações. Então acho isso bem legal aí. Voltando aí para terminar o vídeo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Blog Mundo Fictício, compartilha, curta o canal, agradeço demais aí o crescimento do canal. Obrigado mesmo, trouxe esse clássico aí para vocês e trazer mais revistas assim, nesse estilo mais simples e mais antigo, de qualidade que tinha antigamente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Blog Mundo Fictício aí para vocês. Obrigado. Curta o vídeo, compartilhe e agradeço.